Sem consideração, sem piedade, sem pudor, ao meu redor eles ergueram altas e sólidas muralhas. E agora eu permaneço aqui na minha solidão, meditando sobre o meu destino. A sorte rói meu espírito tanto quanto ele tinha que fazer. Como não percebi que estavam erguendo esses muros? Como não escutei os trabalhadores e suas vozes? Silenciosamente me taparam o mundo. Apto para tiro mustel, no è nadio che tria, che te sarà figlia. Pusto nestoli maniena, che Dio che tria, che te sarà pulia. Positellana y jaena, che Dio che tria, che te sarà pedia. Senza megalo sonnola nai non le vedes e a charito pirea. O so chiam saxo de frisco all'olimani trellina mexicani o so don pirea. Vradiazi, tragodia maradiazi, che ti spegnes tu all'asi e mi sia popedia. Da donde era saxo de frisco all'olimani trellina mexicani o soton pirea o tan vradiasi tragodia maradiasi ti spegnes tu all'asi e mi sia popedia. É isso aí, a gente está hoje aqui no Café no Estúdio, recebendo um convidado para lá de especial, além de muito amigo nosso, Cidail César Oliveira. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. De estúdio. Obrigado pelo convite, estamos aí. Legal. Cidail, a gente começou juntos aqui fazendo violão, e aliás, um violão muito bonito do Cidail, mas eu sei que na tua performance, além de instrumentista, e eu o conheci como compositor, né? Sim. Mas eu sei de uma história com banda, começou os Brasinhas. Na Conta verdade, pra mim. Antes dos Brasinhas, eu participei de um conjunto lá no Boqueirão, que era os Psicodélicos, né? Psicodélicos. Psicodélicos, exatamente. Eles tocavam numa sociedade lá do Boqueirão, e aí os Brasinhas apareceram lá num domingo para tocar. E aí eu dei uma canja lá, e aí nessa canja eles me convidaram para tocar nos Brasinhas. Daí eu fiquei com eles 4 anos tocando. Jovem Guarda, né? Jovem Guarda. É.
E para quem não conhece, não sabe, o Boqueirão é um bairro nosso aqui de Curitiba, muito famoso, o famoso Boqueirão. Foi lá que eu comecei tocando meus primeiros acordes. Do início no Brasil. Então esses acordes lindos que a gente ouviu aí já vem de uma data aí. Muito a gente faz o que pode, né? Muito bem. E como compositor, Cidail, eu conheço você como músico, colocando música em poesias, né? Eu acredito que você tenha vários parceiros musicais nessa tua caminhada. São 6 CDs gravados 6 CDs, já. Exatamente. Né? Conta um pouquinho pra gente qual foi o primeiro, até a gente chegar no Faísca, que é o mais recente. Na verdade é o seguinte, depois que eu toquei os Brasinhas, eu viajei para o Rio de Janeiro, né? Daí eu fiz letras lá, que a minha ideia era ser professor de literatura, né? Certo. E aí fiz o letras e literatura, e aí comecei, daí quando eu voltei do Rio de Janeiro para Curitiba, eu comecei a fazer contato com os poetas, pelo fato de eu gostar muito de poesia, de literatura. Aí eu me aproximei do poeta Roberto Prado, do Adriano Sátiro, Tadeu, Marcos Prado. E aí fizemos vários shows aí na linha de fazendo música e poesia, né? Porque até então eu achava que a música não dava para você trabalhar com literatura. Então é possível você fazer... porque letra é uma coisa, poesia é outra, mas há a possibilidade de você musicar a poesia. E aí, agora, os dois compositores mais importantes, né? É o Roberto Prado e o Ronald Magalhães. São os dois que eu tenho mais trabalho com eles. Logicamente que eu tenho parceria com outros poetas também, o Maurício Souza, tenho poesia com o Eduardo Hoffmann, o Marília Kubota, agora que também estou fazendo um trabalho com ela. Marilda Confortin, exatamente. Então, e a literatura sempre presente no meu trabalho, né? De Roberto Prado a Marilda Confortin, de poetas a poetisas, ou poetas a poetas, como hoje a gente costuma dizer. E também, na verdade, o lance é o seguinte também, porque o problema é que você tem muita influência, né? Então, por exemplo, para muita gente, o Chega de Saudade, por exemplo, foi um marco da MPB. Certo. Quando Chega de Saudade foi lançado em 58, eu estava com 5 anos, 6 anos, né? Entendeu? Então, para mim, por exemplo, se perguntar qual é o marco mesmo que foi Que Tudo Amava pro Inferno, do Roberto Carlos. Eu tinha 13, 14 anos. Foi a música que eu fiquei de cara, entendeu? E a Jovem Guarda foi uma coisa assim, que a gente só ouvia isso, né? Você não tinha acesso, né? É aquela história de o artista contar e cantar aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente quer colocar, exatamente. Que a gente quer externar. Então foi uma coisa, um marco, né? A Jovem Guarda para mim, né? Nessa fase dos 13, 14 anos, né? Então, Que Tudo Mais Vai Pro Inferno, para mim foi uma música que me mexeu. Na época fiquei assim de cara, né, com a música. Para outros, é questão de geração, né? Sim, entendeu? sim. Então, Cidail, a gente está aqui no Café de Estúdio, mas nós não estamos sozinhos, nós estamos no Estúdio NES com o Nelson Serrato, e nós temos também a voz companheira e amiga que vai seguir com a gente a partir daqui, do Luiz Filides, que eu vou chamar carinhosamente de Lu. Fala aí, Lu. Tudo bem? É uma honra a gente fazer esse primeiro programa com o Cidail. Porque quando a gente começa a conversar, né, Cidail, a gente não para mais. Exato. E um assunto puxa outro, e outro vai puxando, começa a falar de cinema, começa a falar de literatura, e a coisa vai longe. E eu não conhecia essa história do Cidail, né, das músicas que mais influenciaram, e para mim faz muito sentido mesmo, porque as músicas que começam, que dão esse start, são aquelas que tocam mais a gente, não aquelas que necessariamente vão ser as melhores, né? Então, é bem interessante. Eu tenho certeza que quem está vendo o programa, quem está escutando, também deve estar lembrando, a minha música que tocou foi aquela, foi essa, né? Extraordinário. Mas, e quando veio o primeiro CD, Cidail? Foi em 1997, aí eu comecei... Assim, porque a questão de estilo também é outro problema, né, para mim, né? Às vezes a pessoa fala, pô, às vezes eu sou lembrado muito com o negócio do choro, né? Mas tem a literatura na minha vida, entendeu? Então, aí no Chega de Choro, eu já comecei a tocar alguns choros no meu CD, né? Então foi em 1997, foi pela lei do mecenato, então com músicas com parceria do Ronald Magalhães. Comecei ali com o Ronald Magalhães e o Roberto Prado entrou uma música, né? Enfim, aí eu já comecei com a MPB, né?
Mas a questão de estilo é um problema, porque eu não me... Por exemplo, às vezes as pessoas acham assim, pô, o Cidail toca choro. Eu não consigo só tocar choro, entende? Então, é um leque de influência, não tem como você fugir disso. Você ficar preso só a uma coisa. Tem músico, por exemplo, que só toca choro, né? Mas eu, no meu caso, não. Eu gosto de... Eu acho que pelo fato de eu ter feito literatura, ser apaixonado por literatura, então abre um leque maior, né, de influências, entende? Então. Isso traz uma riqueza muito maior, porque o repertório não pode ser só o repertório de autores, mas repertório de estilos também. E isso enriquece extraordinariamente. E dá para entender por que você tem esse gosto artístico tão apurado por cinema, né, e outras coisas também, porque uma coisa vai chamando outra. A gente vê esses rebatimentos da música no cinema e assim por diante, não é? Exatamente. E por isso que a gente trouxe o Cidail para esse programa de café de estúdio, justamente por conta da literatura, por conta do cinema, por conta da música, sendo o compositor que ele é. Vamos falar um pouquinho também de cinema, então vamos entrar um pouquinho nesse tema da gente. Vocês viram aí que a gente escolheu um Tapediato Piriá, uma música grega, e o poema também que vocês acabaram de ouvir, ele tem a origem grega também. Luiz, Cidail, vamos conversar um pouquinho sobre isso? O filme é belíssimo, o né? tema, o que acontece, o Tapediato Piriá, nunca aos domingos, como é que é isso? Eu vejo assim, uma das coisas que o artista mais persegue é a liberdade, porque é uma coisa que é bem humana, é aquilo que difere o ser humano do animal. Então, esse filme fala essencialmente sobre a liberdade, assim como outro clássico do cinema grego, que é Zorba, o Grego. Basicamente, esses dois filmes têm isso em comum. Alguém quer aprisionar alguém, e essa pessoa não se deixa aprisionar. Ela vai buscar aquilo que é mais humano, que a transcende, principalmente que a transcende. E o que eu acho extraordinário nesse filme é que eu me dei conta, depois de assistir, que é um filme que fala de uma prostituta. Mas ele trata isso com uma delicadeza, uma leveza, né? que é tão notável que você pode assistir ao lado de uma criança. E isso não fica... ou seja, a gente começou falando de um poema do Cavafis, né? Falando do pudor. Gente, o tratamento que foi dado pelo Gilles Dassin nesse filme é extraordinário. Inclusive, ele é marido, o diretor é marido da Melina Mercury, que é a atriz. Dá um show, né? Ela dá um show, né? Sim, e um dia me perguntaram, mas por que essa questão da liberdade com o grego? Eu penso da seguinte forma, o grego começou lá atrás como um povo mercantil, tem muitas ilhas na Grécia. Então, em função disso, eles começaram a ter uma outra visão de mundo. De repente, vem alguém e diz assim, eu vou enterrar meu pai. E o grego fala, como assim? Que barbaridade é essa? Né? Eu falo, como? Vocês não enterram as pessoas? Eu falei, não, nós queimamos e ainda colocamos 2 moedas nos olhos, que é para poder levar ao barqueiro. Então, quando abre-se essa possibilidade para um outro mundo, isso faz com que o povo grego passou a ser mais curioso a respeito de outras culturas, essas coisas todas. E, em função disso, nasceu ali um clima propício para os primeiros filósofos. Porque essa curiosidade, se sair da caixinha, uma curiosidade por aquilo que não está ali ao seu redor, na sua aldeia, faz com que o sujeito tenha que pensar um pouco mais do que o natural. Né? Então, não é à toa que os grandes filósofos também, né, vieram daí. E também acho que eu percebi ali no filme o seguinte, a questão, por exemplo, do respeito com a cultura, né, local. Sem dúvida. Né? Quer dizer, aquela dança ali, né? Ele olhando, assim, e hoje a gente com essa questão como é que se diz, dessa universalização, né? Tudo tá igual no mundial, né? Então acho que a questão da aldeia, né? De você respeitar a cultura, as culturas que hoje, né? Porque com essa... Tá tudo igual, todo mundo se veste igual. Claro, né? Então, a globalização acaba trazendo essa pasteurização. Né? Respeito com a cultura local, né? O estranhamento dele, né? Com relação à dança ali, né? Deu para perceber isso. Né? Sim, porque ali é uma manifestação bem popular. Sim. E isso choca o jornalista, que é o... Aquele de quebrar o prato lá, né? Exatamente, isso choca, porque isso aqui é coisa muito bárbara. Então ele quer confinar
a atriz, né, desculpe, a personagem, num universo erudito, num outro universo, e de repente ela percebe que é uma roupa que não cabe a ela, porque isso a despersonaliza. E gozado isso, né? Interessante que eu fiquei pensando também, eu falei assim, poxa, ver, a questão aí entra a questão, por exemplo, da genética, né? Como é que, às vezes as pessoas cobram, não, mas o cara tem que gostar de choro, ele não... Não, não tem. Não, é genético, claro, às vezes tem pessoas que, por exemplo, gosta de rock, a genética do cara não é porque o cara é manipulado, ele é colonizado, não é. Ele gosta daquele estilo, o sertanejo e tal. Então, entra nessa questão também, a liberdade de escolha, né? Sim. Você tem que respeitar a diferença. Isso é aquilo que vai caracterizar o ser humano e vai fazer justamente com que ele se torne humano. E acho que é por isso que quando as pessoas se deparam com essa manifestação da liberdade, ela encontra algo que a transcende, que sai do banal. E é isso que nós precisamos, sair da banalidade. E hoje mais do que nunca, porque essa dicotomia hoje dessa violência que está política, né, de um lado da esquerda, da direita, a falta de conviver com a diferença, que o cara pensa diferente, né? Você tem que conviver. Sim, isso. E a complexidade do mundo, né? Sim. Se você liga uma rádio hoje, você vai ver que ela é parecida com a rádio do lado, que é parecida com a outra também. Né? Nos outros meios, a televisão assim também. Até o jornal tá igual. Você já até sabe o que vai se falar a respeito, como é que vai se comentar a notícia. Infelizmente, o ser humano está perdendo essa verticalidade, né, de subir muito e se aprofundar muito nas coisas. Hoje as coisas têm sido mais superficiais, porque são mais fáceis de vender também. Infelizmente é isso. Né? Vocês vejam que a gente está trabalhando aí com cinema, com a literatura e com música. E falando em música, Cidail, eu gostaria agora de ouvir de você a música que a gente escolheu, Falando com as Paredes, que é uma parceria sua. Com o Roberto Prado, poeta, né? Falando com as Paredes, essa música foi gravada no Batuque do Coração, com a participação especial do Carlos Careca. Ótimo. E você, só uma curiosidade, você falou que Roberto Prado, em cada verso seu, ele dá uma discussão, né? O Roberto Prado não dá... Porque eu acho o seguinte, eu tenho uma concepção, não sei, posso estar enganado, por exemplo... A poesia, por exemplo, às vezes você tem que sentir, às vezes, não precisa entender, às vezes, porque como é que você vai... cada um tem uma visão, é como uma obra de arte, né? Pega o Dom Casmurro, por exemplo, até hoje a discussão se a Capitu traiu ou não traiu. Então é uma obra em aberto, né? Entendeu? Então, até para você, às vezes a pessoa, não, você tem que entender, não, você tem que sentir. Por exemplo, o Roberto Prado, eu sinto assim, o poema dele me deixa assim, sensibilizado, entendeu? Eu fico com as várias possibilidades que ele dá, entendeu? Então, não está fechado. Então, tudo que você possa interpretar ali, tá certo, entendeu? Então, não é fechado a obra dele, né? Então, é fantástico. Acho que ela convida para a liberdade. Para a liberdade, exatamente. Falando com as Paredes? Isso. Vamos lá? A parede da direita é amiga de infância, cheia de rabiscos, mais perfeita, sob aparência branca. A parede da esquerda me entorta, que nem minha família. Tem até uma porta que abre e fecha de carícia, com a parede em frente, não pode guardar segredos. Enfrenta o espelho enorme, com apenas algum medo. Parede para as estrelas, o teto lembra Jesus, lá uma lâmpada acende velas, na falta de uma luz. Parede para as estrelas, o teto lembra Jesus, lá uma lâmpada acende velas, na falta de uma luz.
mas falando com as paredes, não pode faltar o da janela. Por onde olhando bem, ainda espero por ela. Parede para as estrelas, o teto lembra Jesus. Lá uma lâmpada acende velas, na falta de outra luz. Mas falando com as paredes, não pode faltar o da janela. Por onde olhando bem, ainda espero por ela. Por onde olhando bem, ainda espero por ela. Muito bem. Esse daí o César Roberto Prado falando com as paredes. Luiz, o que você achou? Eu achei engraçado porque quando o Cidail fala de literatura, e a gente estava falando de liberdade, e ele veio com essa música das paredes, eu lembrei de um escritor, que é o Jorge Luiz Borges. Ele tinha alguns temas que eram muito obsessivos, como os sonhos, etc. E o labirinto é um deles. E o que eu acho extraordinário é que ele compara o deserto com um labirinto. Porque o labirinto tem paredes por todos os lados, né? À medida que eu fui ouvindo a música do Cidail, eu fui lembrando das paredes, né? E você tem ali paredes de todo lado que vão te confinando, vão como que perdendo essa liberdade. Você tem uma saída, que é aquela que vai te devolver a liberdade. E ele compara o deserto também com o labirinto. Porque você não tem para onde ir. Se você vai para a esquerda, você está perdido para a direita, para todo lugar, né? Como foi dito aí na música, para os 4 lados tem alguma coisa, né? E que não vai me dar saída, né? A única saída para onde é? Para cima. Olha para cima, vê as estrelas para poder se orientar um pouco, né? E fala da família ali também, que a questão, por exemplo, da família, que às vezes deixa a gente... Sim. Assim, como é que diz? Entorta, né? A parede da esquerda me entorta, que nem minha família, que às vezes a família... Aquela questão às vezes da opressão, né? Tem os dois lados, né? Exatamente. Ele tu coloca isso bem, né? Da infância também, né? É amiga da infância, o rabiscos, né? Da criança, é coisa... O Roberto é fantástico, né? Fantástico. Ele, de fato. Quando ele coloca que não pode faltar também é o olhar interior, né? Quem sou eu comigo mesmo, ou seja, para mim dá essa conotação. Exato. Do espelho, e o que o espelho me mostra a mim mesmo, quem eu sou. Interessante também essa aqui, né? O que eu tenho. Parede para as estrelas, o teto lembra Jesus. Coisa linda, né? Teto lembra Jesus, né? É a saída, né? Me orienta, porque aqui com as paredes eu estou perdido. E tem outra coisa que eu acho fantástica. Quem nunca na vida não parou um dia para olhar as paredes e remontar a infância? Né? Olhar para a infância, a gente às vezes percebe numa rachadura da parede, na cor da parede, naquele quadro que está lá já há tanto tempo, tudo está mudando ao meu redor, mas esse quadro insiste em ficar aqui, ele não sai. Né? Então essa reflexão que a música traz é exatamente por aí. Quem nunca passou por isso? Lá uma lâmpada acende velas, coisa, né? Poético, né? Lá uma lâmpada acende velas, uma lâmpada acende velas, coisa do Roberto, né? E você pretende fazer outras parcerias com o Roberto? Roberto, quais são os seus planos? Como é que tá? Eu tenho um trabalho muito intenso com o Ronald Magalhães, né? Certo. Então eu tenho muitas músicas para gravar. O Roberto Prado fazendo direto também. Enfim, tem um leque muito bom de canções aí para a gente divulgar, né? Esse trabalho com o Roberto, eu lembro, parece que você comentou isso comigo. Ele estava gravado em fitas cassetes e você guardou de algum tempo? Era uma promessa para ele essa parceria? Como é que aconteceu? Na verdade é o seguinte, quando eu comecei a compor, ele e o Adriano Sátiro, Trindade, Marcos Prado, foi os primeiros parcerias que eu fiz, né? Entendeu? Então, eu tenho músicas que não entraram nesse CD daquela época. Estão tudo em fita, né? E algumas entraram no CD. E, na verdade, eu falei assim, que eu tinha uma admiração muito grande por ele, né? E a gente sempre continuou compondo, então eu falei, vou ter que fazer um trabalho com ele. Com o Ronald já tinha feito no Chega de Choro, né? Que é outro compositor também.
faz umas letras muito interessantes, usa muita literatura, né, também é muito inteligente o Ronald para fazer as canções. E porque o que acontece que também há na MPB você pega hoje, há assim letras assim muito, entende? Não tem muito peso, né? Infelizmente a verdade é essa, né? O lugar comum. Então o que acontece hoje também é que muitas cantoras estão sendo compositoras, entendeu? Coisa que a Elis Regina fazia, a Elis pegava e ela... O Belchior, foi atrás do Belchior, foi atrás do Aldir Blanc, ela lançou esses caras. O que está acontecendo hoje, as cantoras não, elas estão fazendo música. E eu acho que compositor, você nasce com o dom como intérprete, né? Sim. O cara é intérprete, o dom dele é cantar. Às vezes ele tem os dois dons, né? Canta muito bem e compõe. Sim, sim. Mas então hoje está complicado por causa disso, está todo mundo compondo. Hoje a cantora faz uma, sabe, então... Aí eu lembro também, não só as cantoras, mas nem Mato Grosso me falou isso, eu li algo em Mato Grosso falando que ele realmente nunca quis ou nunca se colocou como um compositor. E realmente eu não conheço nada dele como um compositor. Exato. Mas ele diz, eu empresto a minha interpretação, a minha voz, e a interpretação, porque no caso é corpo todo, né, ele é todo cênico, para os compositores. Isso é realmente maravilhoso. Por exemplo, eles deviam correr atrás para descobrir no Brasil todo onde que está essas letras. Não, o que está acontecendo é está todo mundo compondo, né? Quer dizer, sim. Mas eu lembro que eu ouvi uma outra pessoa que talvez seja também nosso convidado futuro, o Plínio Oliveira, acredito que você conheça também. Sim. Minha produção do meu primeiro trabalho, meu primeiro CD foi com ele, lá na Gaivotas. E eu perguntei para ele como é que a gente faz a produção, como a gente sai com uma banda, como é que acontece isso. Ele falou assim, olha, eu comecei a compor pela dificuldade de me encontrar com as pessoas. Eu passei a ser músico pela dificuldade de encontrar pessoas que interpretassem a minha música. Então, tem esse lado também. Às vezes, não sei, se o compositor se fecha ou o músico é difícil de achar. Como que a gente, na tua opinião, como a gente faz para que a gente se veja mais? Talvez esse café do estúdio seja uma saída que a gente está buscando. Lógico. Como você vê isso? Lógico, esse projeto que você está lançando aí é um dos caminhos, né? E eu acho que você tem que ir lançando as músicas para ver se o intérprete, né, possam cantar a sua música. Mas eu acho que você tem que ir mesmo divulgando, já que não tem outro jeito, você tem que ir divulgando para ver se abre outros canais. Né? O que o CDU tem feito muito bem, porque 6 CDs já lançados e, como ele falou, tem aí fitinhas guardadas e outros parceiros a serem convocados. Né? Então, vamos aguardar aí novas produções. Exatamente. Mas deixa eu aproveitar que estamos na presença do Cidel, porque há muito tempo, desde que eu conheço o Cidel, eu tenho uma pergunta para fazer com ele e agora a gente conversando, ela me voltou. Vamos lá. Porque como é que é a história do Cine Marabá? Desde que eu vi o CD, eu fiquei muito fascinado pela capa, as músicas. Né? Como é que foi a história? Verdade, o que é o Cine Marabá? No Cine Marabá, eu tinha feito o choro e eu estava meio com dificuldade de achar o nome do choro, né? Daí, quem sugeriu, na verdade, o nome do choro foi o Ronald Magalhães. Eu falei assim, essa música lembra cinema, alguma coisa, né? Eu falei para ele, né? Aí falou assim, aí vamos homenagear o Cine Marabá aqui lá do Matheus Leme, que acabou, né? O Cine Marabá é dos anos 60, 70, que virou igreja, e virou bingo, e ali na Saldanha, Matheus Leme. Aí eu falei, bom, como ficou bacana o nome do choro, aí eu botei o nome do CD no Cine Marabá, o choro alavancando o CD, né? E foi um CD que deu certo porque fui com as próprias custas, né? Banquei o CD, né? Não teve lei nenhuma e deu certo, foi bacana, foi bem tocado esse CD lá na Educativa, tocou bastante. Porque me chamava a atenção um nome exótico, né? Cine Marabá. Eu não sabia nem se o Cine existia ou não, porque eu sou de São Paulo, não conhecia essa história, né? Falei, Marabá, mas que história é essa? Acho que em São Paulo tem um cinema Marabá. Tem, antigo, mas não deve ser algum de Curitiba, algum nome fantasioso, mas não tem história. Então, Cidai, eu queria te fazer uma pergunta, porque quando a gente escolheu esse poema do Cavafis para fazer a abertura,
né? Você já conhecia, então, o Cavafis, o poeta? Na verdade, eu comprei, na época, uma seleta da melhor obra dele, que é o prefácio do José Paulo Paes, né? E o José Paulo Paes é que divulgou o Cavafis no Brasil, né? Inclusive, ele tem muito disso, né, José Paulo Paes, né? Uhum. Também, acho que alguns poetas russos também, sim. Ele divulgou, né? Então foi através do José Paulo Paes que eu conheci a poesia do Cavafis, né? E é uma poesia muito intensa, né? Intensa, né? E ele é cético, né? Como nós falamos, é bem cético, né? Sim. Critica um pouco a questão tudo, a religiosidade, né? a sociedade, a heterossexualidade, ele critica tudo. Ele tem uma vida bastante interessante, porque ele é egípcio, só que ele nasceu num bairro que era grego. E ele não falava árabe, porque o bairro todo falava grego e ele falava grego. Aí depois ele foi para a Inglaterra, lá ele conheceu um pouco da cultura cosmopolita, e quando voltou começou a escrever. Mas ele não tinha interesse em escrever livro. Como a gente conversou, ele escrevia em pedaços de papel e dava os poemas para os amigos, né? Até que resolveram reunir, e ele olhou e falou, não, esse aqui está inacabado, esse está inacabado, ficaram vários inacabados. Mas é um poeta muito, muito intenso mesmo, muito... É o que a gente precisa hoje. Né? É muito bom. Não ficar com bandeira de um lado, de esquerda, direita, essas coisas. A arte não tem essas coisas. Né? O poeta, assim, nessa forma que você falou, que ele não editava nada, né? Ele escrevia nos papéis, né? Tipo, o poeta romântico, né? Sim. Quer dizer, meio contra o sistema também, né? Sim, precisa colocar na arte dele a expressão dele. E ele era assim, não adianta... dizer diferente. Esse era o jeito dele, eu acho que fez muito bem expressar mesmo. Tem um livro também que eu li, do Henry Miller, que ele faz uma viagem na Grécia. Você conhece esse livro? Não, esse livro eu não conheço. Eu esqueci o nome mas ele fala muito bem, eu li esse livro, muito bom. A viagem que ele faz para a Grécia lá. Que é o Lawrence Durrell foi o parceiro, correspondeu muito com o Henry Miller. E o Lawrence Durrell tem o Quarteto de Alexandria, não sei se é da Alexandria, Grécia, acho que é, né? Alexandria no Egito. Do Egito, ele tem o Quarteto de Alexandria, que é sobre a civilização lá ele foi diplomata e o Henry Miller fez uma viagem para a Grécia lá e fez um livro belíssimo. Eu esqueci o nome do livro. É outro escritor que eu recomendo, né? Exceto para as pessoas que têm um pudor muito grande, né? Elas não vão gostar, mas para as pessoas que gostam de arte, é um escritor que eu também recomendo, né? E tem mais música aí, Eliane? Tem, o Café de Estúdio tem um prazer enorme de ouvir, a gente vai conhecendo coisas, revendo outras maravilhosas. E o Cavafis não teve a felicidade de ver os seus poemas em livros, né? Mas a gente tem aqui o compositor Cidail nos deixando vários CDs, já com 6 CDs e indo para os próximos aí. E eu tive a oportunidade de gravar algumas canções. E essa próxima que a gente vai fazer, que chama No Disparo do Coração. Letra do Roberto Prado e a música é minha. Vamos lá? Minha amada poesia, visões da vida verdadeira, minha cara companheira, prece que parece canção. Minha amada poesia, visões da vida verdadeira, minha cara companheira, prece que parece canção. Ama onde o meu mais louco amor, Mamma mia, sopro de santa oração. Por você, brisa em brasa, leva essa reza alada. Rima 7 palmos acima do chão, até um belo dia, onde disparado alcançarei meu coração.
rima 7 palmos acima do chão, até um belo dia, onde disparado alcançarei meu coração. Minha amada poesia, visões da vida verdadeira, minha cara companheira, prece que parece canção. Minha amada poesia, visões da vida verdadeira, minha cara companheira, prece que parece canção. Ama onde o meu mais louco amor, Mamma mia, sopro de santa oração. Por você, brisa em brasa, leva essa reza alada. rima 7 palmos acima do chão, até um belo dia, onde disparado alcançarei meu coração. Rima 7 palmos acima do chão, até um belo dia, onde disparado alcançarei meu coração. Rima 7 palmos acima do chão, até um belo dia, onde disparado alcançarei meu coração. E nós vamos nos despedindo. Aqui, Café de Estúdio, Luiz Filides, Nelson Serrato, aqui do Estúdio NES, Cidail César Oliveira, muito obrigada pela tua presença. Obrigado, Eliane muito Bastos, obrigado. E você? Obrigado, Helena. Valeu.